Obrigado, boa noite. Então, agradecer a oportunidade de estar. Deixa eu só arrumar aqui. Participando, né, de poder estar colaborando com um dos temas da nossa campanha. Estamos hoje, se eu não me engano, no 11º dia, né, da campanha, então, obviamente, tem muitos frutos sendo colhidos e vai ser, na realidade, né, a gente acredita que vai funcionar agora. Ok. Bem, não, então não queria desviar muito do tema, né, que a gente gostaria de abordar hoje. Então, obviamente que uma campanha sempre tem que estar refletindo, né, sobre a condição, a postura, tudo que diz respeito a um instrutor, né. Então, a proposta hoje é essa. Eu vou só compartilhar aqui. Será que eu consigo compartilhar? Tem uma apresentação bem curta. Não consegui caprichar muito no design, mas o que importa mais é o conteúdo. Então hoje a gente vai falar um pouco da postura do instrutor, né, mas direcionando um pouco a nossa reflexão para os ambientes virtuais, tendo em vista que esse é, né, a condição, o momento em que a gente está muito mais podendo realmente estar engajados, né, em atividades de ensino através dos ambientes virtuais, né? Então, ambiente virtual é tudo aquilo que vamos considerar aqui, né? Não vamos ser muito técnico, mas é tudo que realmente não seja presencial, né? Tudo que seja através de algum tipo de tecnologia, a gente pode aí classificar como ambientes virtuais. Então, qual que é a diferença de tratar desse tema, né? A partir né, dessa condição dos ambientes virtuais, eu teria total segurança de dizer que nenhuma, né? Não existe, não deveria existir nenhuma diferença com relação à postura do instrutor, né? Numa ação presencial, numa campanha, nas suas atividades de ensino individual, ou, né, em qualquer mídia social, em qualquer ambiente virtual. Não deveria ter essa diferença. Mas, obviamente, que tem, né, a gente sabe que dentro de maneira mais prática, né, algumas armadilhas que o ambiente virtual nos coloca no nosso caminho, né? E muitas vezes é uma tendência das pessoas não serem muito coerentes, né, com aquilo que ela de repente aplica num determinado ambiente presencial, com no convívio, né, com pessoas, digamos, mais reais, mais, né, daquele sentido da troca mesmo do ambiente, de jogar, de sentir, de estar próximo, do que é o ambiente virtual. Então, né, percebe-se que nesse sentido há uma certa diferença, obviamente, né, da maneira como as pessoas interagem, mas não deveria haver diferença com relação a como nos portamos, né, como nos conduzimos. Então aqui a gente vai pegar como referência a unidade, o livro 6 do Instituto Ruhi, que é onde a gente conversa e a gente se capacita mais sobre o tema de ensino, né? Então, o livro 6 do Instituto Ruhi é a unidade 2. Né? A unidade 2 vai falar sobre as qualidades e atitudes do instrutor, né? Então tá aqui desculpa, esse slide. Então vai falar sobre as qualidades e atitudes do instrutor e está aqui o objetivo. Então rapidamente eu vou ler só para a gente ter uma noção, né, do que relembrar. Então o objetivo é refletir sobre as qualidades e atitudes do instrutor da causa, entender que a efetividade no ensino pode ser desenvolvida se adotamos uma postura de
aprendizado, engajando-nos em uma atividade, refletindo sobre o que tivermos dito e feito e voltando-nos regularmente para os escritos em busca de inspiração e guia. Então para a gente novamente relembrar, né, desses objetivos, então, obviamente que né, tem todo esse delineamento do que é essa postura de aprendizado, né, que é estar em ação, estar realmente se colocando a serviço e sempre refletindo sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem dito, né, e se voltar regularmente para os escritos e buscar as guias. Então, isso já, de certa forma, garante muito do que é necessário para se realmente lapidar essas qualidades e atitudes de um escritor, né, e ser mais efetivo no campo. E aqui tem uma primeira pergunta, né, que quais são uma pergunta que está no próprio livro, né, quais são algumas das qualidades espirituais que você deve esforçar-se constantemente para alcançar à medida que se dedica de forma regular e sistemática ao ensino? Então, a gente poderia compartilhar algumas, né? Eu acho que todos nós temos, né, uma noção, uma vivência de estarmos nos esforçando para dedicar, né, valioso serviço em quaisquer campos de atividade que seja, e que entendemos que existem qualidades espirituais que a gente precisa se esforçar, né, para alcançar. A gente poderia citar algumas delas. Fica aberto para os amigos. Acho que a humildade pode ser uma qualidade espiritual importante, que você não se coloque superior ao outro. Perfeito. Então, humildade. Quais mais? Quais vocês acham que são essas qualidades importantes da gente poder buscar alcançar, né? Sim. Veracidade, bondade, amorosidade, acho que é importante. Assim, realmente inúmeras, né? Então, se a gente for enumerar todas essas qualidades, a gente vai... Acho que Sim, por favor, Marlene. Eu acho que uma em particular é a coragem, né? É a gente se lançar mesmo sem medo e por amor, por, sabe, uma empatia com as pessoas e deixar nossos temores, que às vezes a gente fica achando que o outro não vai ser receptivo, ai, como é que vai receber uma ligação? E, na verdade, acho que as pessoas estão precisando tanto, tão carentes, estão se sentindo tão isoladas, sozinhas, sentindo... Porque brasileiro é muito afetuoso, assim, é muito de estar na casa do outro, né? Família, e estar junto, abraçar, e acho que isso está fazendo muita falta. Então, mesmo que seja pelo meio virtual, levar esse abraço virtual, esse acolhimento, esse calor humano, né? A gente precisa vencer essa barreira que é nossa, né? Nossos medos, nossas inseguranças, né? E aí eu acho que é muito isso, sabe? Que buscar força lá dentro de nós, e aí eu acho que a gente consegue, né? Eu acho também que Sim. eu acho que a perseverança também é uma coisa que a gente tem que ter, né? E a constância naquilo que a gente
e tudo aquilo que a gente vai fazer é muito importante também, né? E o amor, né? Então isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas não tem constância, não tem, e aí as coisas vão definhando e acaba, e aí a gente começa outra coisa e aí não tem constância. E eu acho que a constância e amor e essa perseverança naquilo que a gente vai fazer é muito importante. Obrigado, Marlene, obrigado, Joana. Muito bem, acho que né, muito bom as colocações. Hoje a gente vai assim perpassar, não vai dar para aprofundar, mas vamos tocar em 3 dessas qualidades, né? Vou passar agora. E justamente nessa ideia de que são qualidades que a gente né, pode estar desenvolvendo, pode estar refletindo mais a respeito e colocando como objetivo de desenvolvê-las, né, em diversas condições, inclusive, né, são muito importantes também para esse momento, né, e após esse momento também, de quando formos continuar esses contatos através dos meios virtuais. Então, acho que são qualidades que nos ajudam muito, né? Então, a primeira delas é a pureza de coração, está na seção 2, da unidade 2 do livro 6. Então, nas epístolas do plano divino, diz Abdu'l-Bahá: o propósito é este. A intenção do instrutor deve ser pura, seu coração independente, seu espírito atraído, seus pensamentos em paz, sua resolução firme, sua magnanimidade exaltada, e no amor de Deus deve ser uma tocha brilhante. Um tempinho para os amigos relerem aí. Então a gente pode pensar um pouco, né, a respeito desse texto tão bonito, tão profundo de Abdu'l-Bahá, que tudo começa, né, no sentido eu falo, o propósito é este, na intenção. Tudo começa a partir de uma intenção. Então, se nós temos intenção de proclamar, de levar os ensinamentos de Bahá'u'lláh através dos meios virtuais, então a gente precisa ter muita clareza de que essa intenção, né, nossa, tem que ser pura, né, tem que ser genuína, tem que ser de coração realmente. Então, não importando o meio pelo qual a gente vai estar utilizando, né, nos meios virtuais, mas precisa ter essa pureza. Seu coração independente, né? Então, é muito no sentido de que não vamos estar presos, né, a tantas paixões, a tantas vaidades, a tantas coisas que muitas vezes nos inclinam, né, para certas tendências, e o nosso coração vai estar independente. Então, a gente vai estar restrito como o vento. A gente vai levar a mensagem àqueles que realmente, né, a gente vai encontrando pelo caminho e vai podendo né, levar esse amor, né? Então, isso quando a gente vai para o meio virtual, a gente está, porque às vezes na condição, né, nossa não sei, de campanha de ensino e tudo, a gente tem uma certa limitação, que é onde a gente vai visitando as pessoas e vai nas casas, pessoas conhecidas, pessoas recém-encontradas em determinada vizinhança. Então, ali a gente consegue visitar algumas casas no dia, e aí, né, segue uma sequência de visitas, de revisitas. Mas quando a gente fala dos ambientes virtuais, aquilo que você propaga não tem uma dimensão, né, totalmente mensurável a quantas pessoas isso está chegando. Então, é interessante, né, que a gente tem né, essa compreensão também de que é possível também atingir e chegar de alguma forma, né, não dessa forma tão íntima, tão coração a coração,
essa conversa de almas, mas de alguma forma pode influenciar. Seu espírito atraído, então atraído para as coisas mais elevadas, né? Então, é importante que a gente escolha muito bem os ambientes virtuais que a gente permeia, para a gente não perder também essa, né, essa pureza. Seus pensamentos em paz. Então, a gente sabe que é muito complicado quando a pessoa está muito nervosa, perturbada e vai para as mídias sociais, ali às vezes ela descarrega um monte de coisa e depois se arrepende, né? Então realmente, se a gente está se colocando, né, em termos de sermos instrutores nesses ambientes, a gente tem que estar com os pensamentos em paz. Você pode entrar em algumas tendências, algumas armadilhas ali e se envolver em alguns temas, alguns assuntos que muitas vezes estão desfocados, né, daquilo que é o nosso objetivo, que é o nosso propósito. Sua resolução firme, né, então, de fato, está muito resoluto, muito íntegro, muito assertivo, né, com relação à posição que a gente deva estar se colocando, né, nesses ambientes, assim como no presencial também. Sua magnanimidade exaltada, né, então espelhar as qualidades do espírito, as qualidades da alma, e no amor de Deus deve ser uma tocha brilhante. Então isso não é muito simples, muito fácil em se tratando desses ambientes virtuais. Então, obviamente que requer um esforço um pouquinho mais concentrado para que realmente né, essa luz seja percebida. Então, da maneira como a gente está se colocando, a maneira do que a gente está postando, do que a gente está, como a gente está se dirigindo, né, às pessoas, então isso vai demonstrar esse amor, né, de Deus que se irradia, né, a partir de nós, né, como instrumentos, como uma tocha brilhante. Então, só para, né, um pouquinho nesse primeiro texto, para a gente ter uma contextualização de como é possível pegar todos esses elementos, todas essas qualidades e de alguma forma também trabalhar isso no ambiente virtual. E aí tem uma pergunta que os amigos, né, querendo, podem também estar contribuindo. Como essa pureza pode ser manifestada nas interações nos ambientes virtuais, né, em nossos perfis e postagens, por exemplo? Como que vocês acham que, de maneira mais concreta, né, a gente pode demonstrar essa pureza de coração, né, essa pureza de intenção do instrutor a partir dessas interações? Aí seria bom também ouvir um pouquinho dos amigos. Eu penso que, independente da gente estar presencialmente ou virtualmente, né, eu creio que não faz diferença a gente ter uma intenção pura de querer aproximar, de querer ter uma escuta atenciosa para aquele que a gente está fazendo um contato, né, e que sem nenhum outro interesse, a não ser o bem-estar daquela pessoa, saber verdadeiramente como que ela está e como que a gente pode aproximá-la mais da comunidade, trazê-la para mais perto das propostas que nós temos, que a comunidade tem tantas oportunidades de estar participando, né, e a gente tentar ser esse imã, né, desse coração puro que atrai esse amigo que pode estar um pouco distante, ou às vezes muito distante. Então, acho que é realmente tudo isso que você falou, realmente essa pureza, esse amor expresso na sua atitude. Com uma mente Isso. aberta, um ouvido aberto, né? Um coração aberto. Acho que é por aí. A gente vai, né, a partir disso que a Ana falou e que os amigos também devem estar aí nas suas reflexões individuais. Mas então, obviamente que no meio virtual a gente trabalha, tem também, obviamente,
especificidades, né? Então, a imagem diz muito, né? Então, por exemplo, a gente precisa expressar essa pureza a partir da imagem que a gente está tentando passar, né? Em mídias, em redes sociais, em perfis, por exemplo, nas nossas postagens. Então, obviamente que há uma atração à beleza, né? A gente sabe disso. E ao mesmo tempo, na internet é muita coisa feia, muita coisa, né? Não estou falando do sentido mais, né? Desse padrão de beleza, mas muito coisa que as pessoas passam a endeusar, a glorificar. Na realidade, não tem nada de belo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de ser um contraponto com relação a isso, né? E tentar elevar essa condição, né? Então, a imagem que a gente coloca nossa, né? É muito importante. As imagens que a gente coloca daquilo que a gente se ambienta, daquilo que a gente experimenta também, né? Quando você quer expor isso na internet, também é muito importante, também diz muito sobre nós e sobre aquilo que acreditamos. Então, obviamente que muitas vezes isso fica taxado, né? É um pouco taxativo isso. Então, infelizmente, a internet tem essa problemática, né? Você não tem tanto tempo para poder se associar com as pessoas, para poder conhecê-las de fato, então você é taxativo, né? Você vê uma imagem e você fala, essa pessoa é dessa maneira, ela vive dessa maneira, ela tem esses princípios, ela tem essa, digamos, filosofia de vida, né? Então, de fato, nós, né, enquanto instrutores, temos que nos preocupar bastante com isso, né? Se a gente, uma vez que a gente faz a escolha de estar presente nos ambientes virtuais, a gente tem que estar, então, buscando essas interações e se apresentar, né, de uma forma coerente. Muito bem, amigos. Esse tema é muito interessante. A outra é justamente o que a Marlene mencionou, é a coragem, né? Uma outra qualidade, está na seção 5. Aí diz o seguinte: uma carta escrita em nome do guardião, lemos: o instrutor Bahá'í deve ser a personificação da confiança. Nisto está a sua força e o segredo do sucesso. Embora estejais só, e por maior que seja a apatia do povo ao vosso redor, deveis acreditar que as hostes do reino estão ao vosso lado, e com seu auxílio havereis de vencer as forças das trevas com as quais a causa de Deus se defronta. Perseverai, sede contentes e confiantes. Então, a gente se deter um pouquinho no texto anterior, mas esse próximo a gente vai ter que ser só mencionar, né? Devido também ao nosso tempo, mas eu acho que cabe bastante fixar nessa primeira parte, né, do texto do Guardião Shogefendi, que fala que o instrutor Bahá'í deve ser a personificação da confiança. Então, nisso reside a força e o segredo do sucesso. Então, como que a gente passa a confiança, né? Passa a ter crédito dos demais que nos seguem, né? Então, essa coisa de seguir, né? Se a gente fala do Instagram, você está sendo seguido, né? Se você fala do Facebook, você está sendo compartilhado, está sendo curtido, está sendo... então, obviamente, que isso, né, é uma relação também que se cria a partir do ambiente virtual de confiança, né? Porque as pessoas compartilham aquilo, geralmente, do que se a pessoa tem, né, um pouquinho de senso crítico, daquilo que ela sente confiança de fazê-lo, né? Então também tem essas nuances bem interessantes, mas a principal questão é o próprio instrutor, o instrutor ser confiante, né? E a pergunta: em que situações nas redes sociais precisamos demonstrar coragem e confiança, né, como instrutores? Então a gente pode pensar e lembrar de algumas situações, né, específicas em que precisamos demonstrar essa coragem, essa confiança como instrutores. De repente, até agora, nessa campanha, como a Marlene estava mencionando, que a gente precisa
tomar uma atitude, né, frente a questão de que né, tem essa pessoa e eu vou ligar para ela, vou oferecer para fazermos uma oração juntos. Então, né, demonstra também uma tomada, né, de confiança, de coragem frente a uma realidade que está posta aí, né, que realmente é de pessoas que estão precisando dessa nutrição espiritual. Mas guarda essa pergunta, gente. Ela é uma pergunta que deve calar assim, né, no nosso coração, de como que a gente pode estar também, né, principalmente nas redes sociais, que são ambientes bastante hostis, né? As pessoas estão procurando falhas. Isso é fato, né? Então as pessoas, não vamos dizer, né, tantas pessoas, digamos, né, que talvez tenham um padrão, tenham princípios, né, seguem certos ensinamentos, mas de forma muito geral, né, isso é explorado também, né, porque as pessoas estão procurando falhas, estão procurando aquilo que faça com que os seus defeitos pareçam menores. Então, quem já estudou o livro 1 vai lembrar dessa citação, né? Não, né? Então, essa tendência humana de ver os defeitos dos outros a fim de que os seus próprios se afigurem menores. Mas, na verdade, se afiguram maiores, né? Quando fazemos isso. E, por fim, amigos, falar um pouco dessa terceira qualidade que a gente selecionou para hoje, que é a sabedoria, né? Então falamos primeiro da pureza de coração, falamos, né, a segunda qualidade, a coragem. Eu estava confundindo com confiança, mas eu coloquei coragem. Então pureza de coração, coragem e agora sabedoria, que está na seção 6. Alguém pode ler esse texto de Abdu'l-Bahá para a gente fechar? Sim? Abdu'l-Bahá nos diz: nem tudo o que um homem sabe pode ser revelado, nem tudo o que lhe é possível revelar deverá ser julgado oportuno, e nem todo dizer oportuno pode ser considerado apropriado à capacidade dos que o ouvem. Tal é a consumada sabedoria a ser observada em tuas atividades, que disto não te esqueças, se desejas ser homem de ação sob todas as condições. Primeiro, faz o diagnóstico da moléstia e identifica o mal, e então prescreve o remédio, pois é esse o método perfeito do médico hábil. Maravilhoso, né? Todo o livro 6, né? E todo os livros do Instituto, mas eu tenho um carinho muito especial pelo livro 6. Tem essa questão muito que nos coloca, né, dentro de uma reflexão muito profunda. Então, se a gente realmente quer ser um instrutor, uma instrutora da causa, né, de forma a se colocar nesse caminho de serviço, que é uma escolha de vida, né, realmente esse estudo ajuda muito, assim, né, e a gente tem que retomar. Então, que bom que a gente tem os espaços das campanhas para sempre retomar. De alguma forma, a gente sempre tem que retomar o livro 6, porque ele nos dá uma guia, um norte, e traz muito calor, né, ao coração quando a gente vê essas reflexões, esses textos sagrados. Então, a gente está falando aqui de sabedoria, né? Eu diria que um certo tempero dessa sabedoria aí é a moderação. Então, no mundo em que, né, de verborragia, né, de que as pessoas falam, compartilham, inundam, né, vão compartilhando coisas que não são verazes, né, com base no que o Darius falou também
anteriormente, fake news e tudo. Então, as pessoas estão o tempo todo, parece que, uma necessidade de se colocar, né? E talvez tenha uma parte muito genuína nisso, que é a necessidade de compartilhar e se sentir significativo, né? Sentir que tem pessoas, que se a pessoa compartilha, ela está querendo ser ouvida, né? E todos nós, instrutores da causa, também precisamos ser ouvidos, precisamos buscar ouvidos que ouçam e tentar, com a máxima humildade, ser esse canal desobstruído, né? Então, obviamente que isso tem que ser feito com muita sabedoria, por isso que sempre pensar, nem tudo que o homem sabe pode ser revelado, nem tudo que lhe é possível revelar deverá ser julgado oportuno naquele momento. Então, às vezes a gente tem uma certa ideia, um certo conhecimento, certos conceitos que a gente gostaria muito de compartilhar, mas naquele momento não é oportuno. E nem tudo que é julgado oportuno pode ser considerado apropriado à capacidade do que os ouvem. Então, a gente tem que olhar naquele ambiente, aquelas pessoas, naquele grupo do WhatsApp, será que realmente vai valer a pena, vai ser possível compartilhar, né? Então, o tempo tá terminando, amigo, deixa eu voltar. Então, enfim, né, temos que ter essa postura, essa sabedoria, essa moderação sempre, né? E ser como esse médico hábil que faz o diagnóstico, né? É maravilhoso que a gente teve o Dariush, né, compartilhando com a gente anteriormente, né? Poderia desdobrar sobre isso aqui por horas. Então, de fazer esse diagnóstico da moléstia, então, o que necessariamente eu vejo, né, de uma situação, uma condição, alguma questão que é colocada na mídia social, nos ambientes virtuais, que eu identifico, né, por exemplo, quando a gente viu toda essa questão sendo levantada a partir dos eventos nos Estados Unidos, do racismo, então, muito prontamente, amigos que são, né, que têm algumas referências, que têm, né, produziram materiais, né, de cunho Bahá'í. Inclusive, houve manifestações da própria comunidade Bahá'í internacional que foram compartilhadas, que a gente pôde também, de certa forma, compartilhar com um número maior de pessoas. Então, surge aquela possibilidade. Claro que são temas que poderiam ser trabalhados sempre, né? Mas às vezes tem uma condição na sociedade que facilita com que a gente possa estar vinculando esses ensinamentos. E prescrever o remédio, né? Então a gente vê que tem uma oportunidade, vai lá e coloca algo a respeito e isso toca o coração das pessoas, né? Então esse é o método perfeito do médico hábil. Então, e fazer isso justamente com moderação, para não dar uma dosagem de remédio maior do que é a necessidade, né? Então a gente tem que ter bastante sabedoria. E é interessante que no livro 6 fala que essa sabedoria também ela não pode ele diz aqui, não pode nos levar à inação, né? Não pode nos paralisar. Então a gente tem que ser realmente, não pegar, né? Fala de umas frases feitas como, não seria sábio fazer isso, né? Seria temerário fazer aquilo. Então a gente precisa ponderar e ir para uma reflexão mais aprofundada, muitas vezes, do que seria então oportuno, adequado, compartilhar e manifestar em determinados ambientes virtuais que a gente permeia. Então, amigos, a gente já passou um pouco, mas só finalizando então, um exercício justamente dessa sessão 6 que eu adaptei, né? Interessante que ela foi bem, né? Não sei se está bem adaptada, mas eu entendi que era bem adaptável. Que qual seria a forma mais sábia de tratar os seguintes casos? Caso 1. Você está participando então, pegando aquele conceito da sabedoria, né? Aquilo que a gente acabou de ver. Você está participando de algum grupo de WhatsApp e começa a compartilhar conteúdo sobre a fé.
Então, que é muito comum, né? Então, um participante desse grupo, um grupo qualquer que seja, começa a atacar a fé dizendo coisas horríveis sobre a comunidade Bahá'í. O que você faria? Então, pelo tempo, vão pensando aí, eu vou ler a seguinte. Alguém que parece muito receptivo à fé lhe convida para uma reunião Zoom, né, que tem várias aí rolando, sobre o desenvolvimento do seu bairro. Mas ao entrar, percebe que pelo discurso trata-se de uma reunião político-partidária. E eis que você é apresentado a todos como Bahá'í e que está ali para apoiar aquela causa. Então lhe é dado a palavra. Como você se posicionaria? Então imagine essa situação. Então temos duas situações aqui. Imagino que em 3 minutos, já extrapolando aí, né, a gente poderia estar pensando um pouco, mas vejam, percebam, né, como aquelas qualidades que a gente viu anteriormente, pureza, coragem e sabedoria, né, de fato tem aplicabilidade, né, tem aplicação em situações que agora são muito mais cotidianas, né? Por a questão de a gente estar muito mais nos ambientes virtuais, como essa do grupo do WhatsApp, como essa da reunião do Zoom. Então, se alguém tiver alguma ideia, não é intenção também a gente explorar muito, mas achei interessante porque, né, a gente nunca sabe se isso pode acontecer e é bom a gente estar minimamente preparado. Então, se alguém tiver uma ideia sobre como resolver essa situação, pode falar, senão a gente fica aí como tarefa de casa, né? A gente pode, em outros momentos, trocar mais ideias a respeito. Nossa, Anderson, é bem complexo, hein? Caraca, Bem, né? que desafiador. Bem desafiador, mas é possível, é bem provável, é bem possível que sim, aconteça. Sim, é difícil. Pelo tempo exíguo, se você tiver como membro do corpo auxiliar alguma luz para nos dar, vai ser muito útil, porque realmente isso pode bem acontecer, né? Bem plausível de acontecer, e realmente seria muito bom a gente ter, né, alguma orientação. Certo, certo. É porque eu acho que muita coisa dessa campanha vai se desdobrar em outras oportunidades, né? Inclusive, para esse material de hoje, eu preparei essa introdução com os textos do livro 6, mas eu também peguei algumas guias. Eu não daria tempo, de qualquer forma, de trabalhar elas aqui. Essas guias, elas responderiam essas perguntas, né? Esses questionamentos um pouco mais práticos, que são guias mais do Centro Mundial ou da Assembleia Nacional, que é um pouco mais sobre como nos posicionarmos, né? Na internet. Então, eu sinto que pode ficar para uma... Eu acho que todos que passaram por aqui falaram isso. Não, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar mais esse tema. Eu deixaria também com esse propósito, mas pensemos nos princípios, né? Então, para responder essas questões aqui, a gente tem que estar muito sereno, né? Com a pureza de coração muito plena, né? Muito confiança. A gente não pode, de fato, a gente não pode permitir, né? Que a fé também seja alvo, né? De repente, de calúnia, de coisas que não sejam, né, de cunho verdadeiro. Então, a gente vai ter que se posicionar, com certeza. Não dá para se omitir. Isso é, sem dúvida, uma resposta. E a gente tem que ter muita sabedoria, né? Então, eu acho que se a gente pegar esses 3 princípios e tentar se debruçar um pouquinho neles, a gente vai chegar a uma resposta para essas questões aqui. Mas, como eu falei, tem algumas guias também mais específicas que vão nos ajudar a responder. Eu poderia falar? Sim, Fabi.
Na verdade, eu acho que quando começam a nos atacar, atacar a fé, sempre a gente pode colocar que a verdade, a gente tem que ver com nossos próprios olhos, a gente tem que ter participado daquela situação, tem que saber exatamente o que está falando, enfim, eu acho que nessa linha, né? Como a verdade não é porque alguém me falou isso, então eu acho isso, e levar essa conversa, a meu ver, para esse lado, né? Não se omitir, mas ao mesmo tempo eu também não preciso ficar atacando o outro, mas saber por que ela fala isso, né? Ou fala isso. Então, o mais interessante seria não tratar isso exatamente no grupo, mas com aquela pessoa que de repente precisa de algum esclarecimento. Né? Mas de repente todos querem saber a mesma coisa, né? Então é um pouco muito difícil, porque aí todos querem te atacar, né? Ou atacar a fé. Assim, o fulano está falando, então por quê? E aí, como é verdade, porque como a gente, né, não vê com os olhos dos outros, e sim ouve com nossos ouvidos, vê com nossos olhos, e nós fazemos o nosso julgamento, a gente pode também com ele, depende muito do grupo e das pessoas, mas pode falar, então vamos falar o que é a fé, o que ela acha. Ah, não, mas fulano fala que é Bahá'í, mas faz isso, né? E aí a gente lembrar que todos somos seres humanos, podemos errar, mas enfim, também tem uma instituição que cuida disso, enfim, fofocas não podem ser faladas, então se a gente começar a falar que o outro falou isso, aquilo viu isso, se você não pode provar, então é fofoca, né? Por aí vai. A outra pergunta é quando fala o quê? Envolve uma questão político-partidária, né? Que Sim, a isso pessoa realmente foi... eu falo o seguinte, que a nossa política é outra. Qual é a sua política? A minha é dar... eu acabei de colocar isso não como Bahá'í, mas como o meu posicionamento em relação a assistencialismo, né? Então, eu acabei de colocar no grupo da minha rua que por que a gente não como Bahá'í, né? Como eu não faço isso porque eu dou condições para a pessoa crescer e não dar as coisas sem ensinar a pessoa a pescar, de certa forma, eu coloquei. Então, a nossa política é essa, ajudar a pessoa a ter espiritual também, a pessoa aprende como espiritualmente, como intelectualmente, enfim, tudo isso. Então, eu acabei de colocar mais ou menos isso, não sei se acertei, mas enfim, só sabendo das guias. É isso que eu queria deixar, né? O recado, a ideia de que eu acho que vários desdobramentos vão estar surgindo e teriam sim, por exemplo, né? Essa questão que o Fariba coloca, tem uma guia específica também que fala não sobre essa questão social, mas sobre como, em quais ambientes, em quais situações a gente é adequado ou não usar o nosso posicionamento, né, explicitamente falando que é Bahá'í, né, ou aquilo se trata de uma opinião pessoal, né? Então tem questões bem interessantes, assim, pertinentes para a gente explorar. Mas acho que hoje já fica aí um pouco né, essa
sabedoria, né, do livro 6, para a gente retomar cada um. E um pouco a inquietação, né? Um pouco, acho que é interessante a gente ficar inquieto com essas questões, porque nos coloca, nos impulsiona a procurar mais respostas. Mas será que eu fiz correto? Será que eu deveria ter compartilhado aquilo? Será que eu deveria ter dito isso naquela rede social? A gente tem que problematizar isso, né, no sentido de que a nossa posição, a nossa condição enquanto barrais, né, nos leva a isso, né? A gente tem que estar sempre buscando um aperfeiçoamento, uma melhor condição de sermos instrumentos mais eficazes para o ensino da fé. Então, realmente é importante que a gente se pergunte sempre. Tá bom? Era isso. Muito obrigado.